Bíblia é apaixonante, igreja. Para que a gente possa aprender, né? Estou feliz em ver os irmãos aqui. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. É assim, ó, Mateus 11, 29. Eu vou abrir também. Mas eu vou ler ali, já que a gente direito. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O Senhor, o ministério dele foi ensinar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Né? A Mara estava aqui, né? A Lucimara estava aqui. A dona Miriam. A Cida não estava. A dona Rosana estava. Estava e a Maria estava. Olha, gente, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. O Senhor está falando. Como é importante a gente conhecer o Senhor Jesus e aprender com Ele. Ele, hoje é todo dia de cura, de libertação. Nosso Senhor sempre desejava aliviar as nossas dores, cuidar da nossa alma, sempre, em todo lugar que Ele passou. Cuidar das nossas mágoas, das nossas emoções, porque as nossas mágoas, as nossas emoções, elas nos ferem, elas fazem mal pra gente e trazem vários outros sentimentos por conta disso, vários outros complexos de inferioridade, de autoestima baixa, né? E também de autopunição, eu falei muito. E aí o Senhor chama a gente para aprender com Ele. Como que a gente quer cura e libertação se a gente não aprender com o Senhor? A gente não consegue comprar, a cura a gente consegue comprar nas farmácias. Há uma indústria grande de cura aí, de tarja preta, a gente escolhe. Tem para dormir, tem para acordar, tem para ficar feliz, tem para acalmar os ânimos, tem para diminuir, tem para quietar a alma. E o Senhor Deus é a cura. Aleluia. E aí vamos aprender com Ele. E aí eu falei de que o amor e o perdão são entrelaçados e caminham juntos. Que a maior vingança para o nosso inimigo é perdoá-lo. Eu falei que às vezes o nosso inimigo não está fora de nós, o nosso inimigo está dentro de nós. E a gente perdoa o nosso inimigo dentro de nós e a gente se cura. E é porque a gente tem amor por nós. Não é gostoso isso? E ao perdoá-lo, a gente, o nosso eu interno deixa de ser o nosso inimigo. E aí nós vivemos em paz. E a gente não precisa de remédios. Pode ser sentado, Dona Rosana, para ouvir a palavra de Deus. Muito obrigada, Deus abençoe. Continue atenta aí na intercessão. A porta é um lugar especial. Então, às vezes a raiva, o ódio cultivam dentro do nosso coração. Emoções não fortalecem o nosso inimigo, né? Aí depois eu falei que o amor cura, o amor é libertador. Falei várias coisas aqui. E falei de Pedro, que Pedro negou Jesus 3 vezes. O próprio Jesus disse isso. E aí, vamos agora ler Mateus 26, 34. Que gostoso que é conhecer o Senhor Jesus e cada vez mais se aproximar dele e se apaixonar mais e mais por ele. Todos os discípulos tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus ali, juntinho. E nós também, juntinho da palavra de Deus. Mateus 26, eu vou ler o 26, do 33 ao 34. 33 ao 35, eu vou ler. Para falar de Pedro. Mas Pedro, respondendo, disse:
todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Como é isso? Ser humano, né? Porque no 31 Pedro foi avisado de que, no 31, então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E o Pedro diz assim, aí no 32, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E no 35, como os outros também, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora, vamos em Mateus 69. Mateus 26, agora no versículo 69, eu vou ler até o 75. 69, quando Pedro nega Jesus. Para a gente se situar, para quem não estava presente no último culto. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio. Então Jesus foi levado para o sinédrio, para o tribunal, e Pedro ficou do lado de fora. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse ao que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Talvez o sotaque dele. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Imaginou? Ele estava na outra versão, no outro livro, ele estava se esquentando lá fora, porque era de madrugada e o galo estava para cantar. Então era por volta das 3, 4 da manhã. Ele estava se esquentando lá no fogo, enquanto Jesus lá dentro, sozinho, estava sendo preso. E ele negando o Senhor Jesus, o amigo dele, um dos mais íntimos. Assim é o ser humano. Quem somos nós para condenar, para apontar o dedo para o irmão? Quem somos nós para falar de Pedro? Ele era o amigo de Jesus, que é um ser humano. Quem estava sendo aprisionado ali, preso ali, não era Jesus, e sim Pedro. Agora, o coração, aí eu comecei a ver como é o coração de Pedro. O coração de Pedro. Para eu saber como é o coração de Pedro, até esse momento, eu fui em Mateus 13, 4. Para eu falar, Mateus 13 é a parábola do semeador. Para eu saber como é o coração de Pedro. Porque ele andou com Jesus, ele viu todos os milagres de Jesus, Jesus falava com ele. Mas o coração de Pedro, no 4, Mateus 13, 4, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Né? Depois, a parte que... essa aqui, 13, 4, que a semente caiu ao pé do caminho, guardem isso.
é como o coração de Pedro. Agora Mateus 13, versículo 19. Qual que é essa semente que cai à beira do caminho? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Aí complementa aqui, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Pedro até então ouvia a palavra de Deus, até que, vindo o maligno, roubou a palavra dele. E ele estava no tribunal com Jesus. Tudo que foi falado em parábolas ele não conseguia entender, simplesmente porque são seres humanos. Pedro não era especial. Pedro era um homem como nós. Jesus sim é especial. Aí como ele era? Vamos analisar o coração de Pedro. Pedro era rude. Esse solo à beira do caminho é compactado, é duro. Pedro é rude, compactado, inflexível, sem grande cultura. Ele era um pescador. Impetuoso, ele agia com ímpeto. Impulsivo e impetuoso. Tenso, irritado. Essas são as características de Pedro. Pedro é ansioso, especialista em reagir antes de pensar. Ele nem pensava, ele já reagia. Lembra do episódio da espada? João 18:10. João 18:10, Jesus estava para ser preso no Getsemane. Ele chegou lá, quando chegaram todos para cumprir a missão de prender o Senhor Jesus. A palavra dele não entrou, porque a palavra é dura. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho não é fácil. A obediência à palavra, a Jesus não é. A palavra dele é dura, não é todo mundo que consegue seguir. Então, no 18:10, então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Não estou eu pregando para você, mostrando o que venho me fazer? O caminho que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer, Pedro? Mas Pedro era impulsivo. E naquela hora ele não passou pelo processo de pensamento. Mas ao contrário de Judas, Pedro era simples e transparente. Então, não estou vendo só qualidades que não são boas de Pedro. Pedro era simples, transparente. Pedro não dissimulava os comportamentos dele. Ele agia, ele era igual a criança. Ele agia. E outra, ele não conseguia dissimular, porque ele não conseguia. Ele não dissimulava, ele não conseguia. Ele era simplesmente um Pedro. É muito legal. Não digo que eu sou um Pedro, mas eu tenho características de Pedro e cada um de vocês. Então nessa noite, busque dentro de você o que tem de Pedro dentro de você. De coisas boas e de coisas ruins também. Mas que a gente pode ser moldado pela palavra de Deus. Ou moldada ou aperfeiçoada. Porque a palavra de Deus é cura. Então vamos dentro de mim. Eu tenho dentro de mim um pouco de Pedro. Então Pedro, ele dizia o que pensava. De repente ele já falava. E a mente dele era como um livro aberto. Como que está a sua mente? Como que é a sua mente? Olhe para dentro de você. Sabe o que é mais difícil da gente? Olhar para dentro da gente. Como era a emoção de Pedro? Era instável. Instável. Mas era sincera. A emoção dele era sincera. Se ele não gostasse de alguma coisa, ele já mostrava ali na cara dele. Ele não ia fingir para você que estava tudo bem. Ele era sincero. Então ficava fácil de saber o que estava por trás das suas intenções, porque ele mostrava. Ele na hora ali, ele tinha acabado de falar que é muito legal isso. É muito legal. Ele fala, não,
não vou me escandalizar. E de repente, pá, a espada. E a gente é assim, que a nossa língua, né, às vezes fala e corta também como espada. Fere muito, a gente não pensa. A gente tem tanto que aprender com todos da Bíblia, mas Jesus nos ensina. Pedro atropelava Jesus com frequência, dizia coisas sem a permissão. Ele não perguntou para Jesus, eu posso ir lá e ferir ele? Não, ele chegou com ímpeto, impulsivo, ansioso, ele já queria resolver, era o amigo dele que estava ali. Gente, o Senhor Deus precisa de uma mãozinha, precisa de nós para alguma coisa. O Senhor Deus não precisa de nós. Ele não precisa da gente, de uma mãozinha nossa para defender o Senhor Jesus. O que vai acontecer, vai acontecer. O Senhor Jesus, Ele não precisa de nós para nada. Ele quer que a gente pregue o Evangelho a toda criatura. Mas se a gente não pregar, Ele falou, se você não quiser, eu enviarei outro. Eu levanto outro. Eu faço. Se não quer, não briga. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, é cavaleiro, é consolador. Ele quer que façamos com amor. Mas se a gente não quiser fazer, não vamos fazer. Ele falou que se não tiver quem pregue, as pedras pregarão. Porque Ele é Deus e Ele faz. Se você não ouve ninguém, Ele usa uma mula para falar com você. Ele usa o fogo no meio do mato, mas que Ele vai te moldar, Ele te molda. Ele faz o fogo dEle, o fogo abrasador dEle, o fogo que nos corrige, o fogo que nos lapida. E vai lapidando, quer a gente queira, quer não, e vai machucando, e vai falar, tem que tirar umas arestas ali. Ele vai tirar, quer a gente queira, quer não, porque Ele é Deus, e tudo se cumpre pela vontade dEle. A vontade dEle é soberana. A gente não é nada, a gente é submisso, e a gente deve ser obediente a Ele. Obediente em todo tempo, em todo lugar, onde estivermos, sempre a obediência. E ele repetia alguns erros com frequência, porque não sabia se controlar. Ele não sabia se controlar. E aí Pedro mesmo às vezes se colocava em situação difícil por causa do jeito dele, mas as suas reações eram carregadas de ingenuidade. Eu vejo no fundo uma ingenuidade. Então não tinha maldade. Não tinha maldade. Porque só Deus conhece o coração de cada um. O Senhor Deus sabe do coração de cada um. E o Senhor Deus é amor. Se a gente tem amor dentro do coração, o Senhor, a gente tem tudo para aprender com Ele, né? Então ele repetia mesmos erros, porque não sabia se controlar. Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente vai repetindo os mesmos erros, a gente vê resultado igual, porque o mesmo erro, o resultado é o mesmo. Se não, os vários comportamentos diferentes, erro diferente, resultado diferente. Não, a gente vai continuar assim, do mesmo jeito. E outra coisa que eu percebo nele, ele era hiperativo. O hiperativo, ele possui uma energia sobrenatural. A mente dele trabalha. Ele precisa falar, ele precisa estudar, ele precisa mostrar recurso, ele precisa fazer mais e mais, ele precisa. Porque existe uma energia dentro dele muito grande, acima do normal. A mente fica ocupada. A mente não descansa. A mente não permite, o ser humano hiperativo não se permite descansar. Ele precisa ou estar falando, ou fazendo, ou assistindo, ou pulando. Ele precisa descarregar aquela energia. E ele não consegue. Ele não consegue porque os próprios pensamentos levam ele a continuar na mesma energia. Porque vem um pensamento e depois vem outro, em seguida vem outro, e ele precisa produzir, ele precisa buscar algo produzente e não consegue sozinho, ele precisa de ajuda. E ele não percebe as consequências do comportamento dele,
Quando ele vê, ele já fez. Quando ele vê, ele já falou. Quando ele vê, ele já xingou. Quando vê, ele já desembanhou a espada e já feriu alguém. Não a espada que eu estou falando de Pedro aqui, mas às vezes a espada da nossa língua. Não pensam só, as pessoas imperativas, elas não pensam muito nos danos causados. Não pensam muito nas perdas, nas situações que podem acarretar pelo comportamento dela. E continuam repetindo os mesmos erros. Então, é difícil tal pessoa imperativa ter paciência. Paciência. Tem que pedir sabedoria para essas pessoas. Se não é você que está se identificando com algo, sei que tem dentro de você alguém que fala, ai, tal pessoa. Então, ore por essa pessoa, para que ela possa ter paciência. Paciência não, para que ela possa ter sabedoria para lidar com a vida, para lidar com as situações que a cercam, com as pessoas que estão em volta dela, porque todos sofrem juntos nessa situação. Então as frustrações são muito grandes, porque depois vem o sentimento de culpa por ter ferido, magoado, sem pensar. É muito triste. Porém, se a emoção for educada, pode tornar uma mente brilhante. Uma mente brilhante. Porque todos nós temos algo brilhante dentro de nós. O que nós temos de usar a nosso favor, a favor do reino que é eterno, não a favor dessa terra. É em favor dessa terra, dentro da nossa família, aqui para ajudar as pessoas, para elas evoluírem espiritualmente e ir para um reino que é sempre eterno, que é eterno. Então, Pedro, como todo jovem, como toda pessoa imperativa, era a vítima da ação do gatilho da mente e de repente já fez. É um gatilho que acontece em frações de segundo. De repente ela já agiu e já fez. Isso a gente pode chamar também um dos frutos do Espírito, que é o controle, autocontrole, né? Muitos vão para a cadeia, matam alguém, dentro de casa, agridem fisicamente, ou na rua, no trânsito, por conta desse gatilho da memória, que é inconsciente, mas que acontece em milésimos de segundo. Essa pessoa precisa de ajuda. E produz a ação imediata sem ser lapidada. A ação, antes dela ser ação, ela tem que estar dentro de nós e precisa ser lapidada. E é o fogo de Deus, do Espírito Santo, que lapida dentro de nós. É Ele que vai dando essa mansidão em nós. Aí, em vez de lapidar, sai a pedra inteira. Sai a palavra machucando e exterioriza, né? Vai para fora do corpo. Quando ofendido, então, Pedro rebatia sem analisar. Ele era ofendido e ele rebatia. Quando questionado, a resposta estava na ponta da língua, como nós, sem pensar muito. Era tão rápido que não titubeou em dizer que não negaria Jesus. Nem pensou, por que ele está falando isso? Peraí, deixa eu respirar fundo. Se ele está falando isso, eu tenho que vigiar. Comigo é assim, irmãos. Antes de eu trazer a palavra, o Senhor fala comigo. E tem uma batalha muito grande quando é muito profundo, principalmente quando diz respeito ao inimigo. Ele faz de tudo para eu não falar a palavra. Depois que eu falo aqui, eu sou um canal aqui. Vocês ouvem a palavra, mas cedo ou mais tarde vocês serão testados nessa palavra. Porque o Senhor avisa, e o Senhor, Ele manda a palavra dEle, Ele admoesta, Ele vem e exorta, Ele traz palavra de amor. E Ele fala porque Ele ama, é povo dEle, é filho, Ele é pai. Você é filho, eu sou filha. Então Ele vem e lança a palavra. Se você estiver atento e ouvido, você não vai fazer como Pedro.
Será? Aí você já está pensando assim, é verdade, a palavra falou que eu vou negar Jesus 3 vezes. Ai meu Deus, é comigo? Senhor, eu vou vigiar para eu não te negar. É assim que você ouve a palavra de Deus. Você fala, ai Pai, eu não quero. Pai, eu repreendo agora, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor conhece meu coração. Mas se em algum momento, Senhor, eu for negar a Ti, amanhã ou depois, daqui a uma semana, Pai, eu vou lembrar que eu ouvi a Tua palavra, Pai. Assim eu ouço. E assim nós temos de ouvir. Porque não vem por acaso. O Senhor diz em Isaías que a palavra dele é como chuva que desce do céu e vem para molhar a terra. Ela não vem para trás. Ela não volta para trás vazia. Então, ao ouvir a palavra de Deus, é assim que a gente tem que ouvir. Em todo momento. Em todo momento é assim. E eu vou aprendendo a cada dia que eu falo. Ele ensina e eu falo. Então, ele sem agir, sem pensar antes, ele já foi falando. Não vou negar jamais, jamais, jamais. A sua impulsividade impediu-o de pensar 2 vezes antes de cortar a orelha do servo, do soldado que se aproximou de Jesus. Ele era impossível para prendê-lo. Aí, não analisou que havia uma grande escolta. Tinha uma escolta gigantesca ali. Ele não pensou na consequência. Isso eu estou falando como homem. Eu não estou falando espiritualmente. E se ele fosse mais espiritual, ele ia falar: meu Senhor está dizendo que ele vai ser preso, mas que ele vai ressuscitar no 3º dia. Então eu confio no meu Senhor. Se o meu Senhor falou, eu vou confiar. Então eu estou falando primeiro como um homem comum. Tinha um exército ali, podia furar ele, podia matá-lo. Ele não pensou nem como um homem comum, porque ele era impulsivo. E coisas imprevisíveis poderiam acontecer. Pedro parecia um homem muito corajoso, mas como não olhava para dentro dele mesmo, ele não conhecia os seus limites. Ele não sabia até onde ele podia ir e até onde ele podia, opa, eu vou até aqui. Daqui para lá eu não posso ir porque é perigoso. E se eu for, eu vou me ferir e vou ferir pessoas que são importantes para a minha vida, pessoas que me amam, porque a gente é assim. A gente não sabe, às vezes, o nosso limite. Eu mesmo, essa é uma coisa que eu tenho que mudar. Que eu sou parecido com Pedro. Tem hora que eu quero provar que quem está certa sou eu. Que eu estou certa, que eu sou justa. Hoje eu falei isso. Sabe o que a gente é? Perto da justiça de Deus. Trapo de imundícia. Sabe aquele pano de chão? Você lava o banheiro? É a gente perante o Senhor grandioso Deus. Como que eu quero saber mais do que o outro? Eu repreendo em nome de Jesus isso. Eu quero me diminuir cada vez mais. Porque se tem uma coisa que eu quero, igreja, é subir. E não é por merecimento, eu quero. Eu desejo, eu estou tentando me moldar. Quero que mais pessoas estejam lá comigo, é óbvio. A igreja toda, a filha de Sião, a noiva adornada. Como é lindo isso. Mas a gente saber, peraí, aqui, por que eu estou dizendo que quem está certo sou eu? Opa. Olha a palavra já falando comigo. Quem disse que eu sou a certona? Quem disse? Quem disse isso? Então eu tenho que reconhecer os meus limites. Se eu for adiante, eu posso ferir pessoas. Assim a gente tem que ser dentro de casa, fora. Quer maior terapia que isso? Quer maior terapia do que a palavra de Deus? A palavra de Deus aqui, terapia em grupo. E eu estou aprendendo, e vocês também. E se a palavra que tem poder para separar ossos, medula, e vai lá no nosso quartinho mais escuro, não precisamos de psicólogo, não precisamos de remédio tarja preta. Temos a palavra de Deus. E aquele
aquele que tem ouvido, ouça. O problema é que tem ouvido que não ouve, que não entra e está tampado. O meu tá hoje, tá? Estou ouvindo só com esse hoje. Então, ele não olhava para dentro de si. Como que a gente quer cuidar do outro, a gente não olha para dentro de nós? A máscara de oxigênio tem que estar em nós primeiro. Então ele não conhecia os limites, cortou a orelha do soldado, talvez porque queria mostrar. Eu acredito que ele queria mostrar ali para Jesus que ele era amigo. Olha como eu sou seu amigo. Eu vou lá, ó, não, vem não. Sabe quando um grupo de escola sai tudo junto, um querendo defender o outro? Vamos lá, sou seu amigo. E aí o cara se sente mais forte porque o amigo forte ali, o amigo grandão, tá junto. Talvez ele falou, ó, Jesus, qualquer coisa eu tô aqui. Que é isso? Jesus precisava dele para alguma coisa? Jesus não precisa disso. E não precisa de nós para nada. Ou também eu pensei assim, eu coloquei aqui outra coisa, mas eu não sei, depois eu falei, eu tenho que pensar mais sobre isso. Ou porque ele se apoiava na grandeza de Deus, mas não é característica de Pedro. Ele estava inocente aqui. Porque, gente, pensa comigo, até aqui, Jesus mostrava todos os milagres dele, ele era como Deus, ele estava mostrando como Deus. Tinha milagre, ele fazia o cego enxergar, o aleijado andar, ressuscitava. Os amigos vendo tudo aquilo, meu, Jesus é tudo de bom. Mas não escutava a palavra estava caindo no solo seco. Pedro, aí nessa hora, Jesus já não era mais esse homem. Ele deixou de fazer os milagres e se entregou para o povo para morrer. Ele estava ali como homem. Aí Pedro falou, e agora, quem que eu sou? O que eu faço? Ele é grandioso ou eu tenho que mostrar minha força? Eu acho que surgiu um conflito ali, né? Eu não me apeguei muito nisso. Mas quando nesse momento Jesus deixou de realizar seus atos sobrenaturais e passou a ser o cordeiro nessa hora, o cordeiro mudo. Nessa hora ele era o cordeiro da igreja. O cordeiro, que até então no Velho Testamento, o cordeiro, que era o sangue era aspargido e entregado como sacrifício. Nessa hora o Senhor era o próprio sacrifício. E ele foi em silêncio cumprir a vontade do Pai. E a força de Pedro, aí eu coloquei como interrogação, a força de Pedro se evaporou no calor das dificuldades? Mas ele é ansioso, ele foi lá e não, eu faço. Às vezes você quer defender um irmão, você quer defender alguém, você quer defender o próprio Jesus, a palavra de Jesus. Você não tem como defender a palavra de Jesus. Ela não precisa de defesa, ela é por si só. O amor é por si só amor. Ele veio e cumpre a que foi enviada, como a palavra do Senhor Deus. Por isso, não pensam nas consequências. Eles não pensam, as pessoas que são imperativas não pensam em consequências de comportamento. E a gente eu tenho isso. Não pensam sobre as suas dores, perdas, frustrações, sofrimentos que podem causar. Porém, essa pessoa é difícil de ter paciência. E a emoção, for educada, pode tornar um ser humano perfeito. Aí, Pedro então foi e dentre os que estavam com Jesus, Pedro errou bastante. Como eu falei, a gente não pode apontar. Mas aqui, a nível de conhecimento, ele errou bastante, né? Mas havia uma qualidade nele que sempre grandes homens têm essa qualidade. Qual é a qualidade de Pedro? Pedro, primeira coisa, ele não tinha medo de errar. Porque os impulsivos não têm medo de errar. Ele não pensa em consequência. Então ele não tem medo de errar. Ele não tem medo de chorar. Não tem medo de se entregar por aquilo que acredita. Não tem medo de correr risco. Porque é impossível, já fez. Se deu certo, deu. Se não deu também, já fez e pronto. Então são qualidades dele que deve usar a favor dele. Se a gente tem essas qualidades, então vou repetir, ó.
não tinha medo de errar, não tinha medo de chorar, porque depois se arrependia, tinha que chorar, de se entregar por aquilo que acreditava, de correr riscos para conquistar seus sonhos. Era rápido para errar, mas também era rápido para se arrepender e voltar para o caminho dele. É característica boa. Qual o segredo de Pedro? Pedro não era um intelectual, um estudioso, um mestre, um homem de saber. Ele tinha característica, porém, ele tinha característica de um grande pensador. Eu sei que tem homens assim aqui. Sabe qual a capacidade dele, de Pedro? Ele tinha capacidade de observação. O bom observador. Pessoas que estudam em grandes universidades, estudam, faz faculdade 1, 2, 3 e faz isso, faz aquilo, não tem essa capacidade. Ficam só repetindo. Pedro não. Pedro era grande, tinha uma grande capacidade de observação. Pedro olhava o seu mestre, toda vez ele ficava olhando, ele fitava o mestre. Acho que ele ficava paralisado com o Senhor Jesus falando. Acho que ele ficava assim, deslumbrado, sabe? Ele era apaixonado. Enquanto Jesus falava, ele prestava muita atenção. Eu imagino que cada vez que Jesus abraçava uma criança e dizia para os discípulos que se eles não fossem iguais a uma criança, não entrariam no reino dos céus, eu acho que nessa hora Pedro falava assim: o que será que ele está falando? Mas Pedro ficava lá apaixonado. E acho que Pedro ficava bem pensativo. Talvez Pedro fosse o mais velho dos outros lá, né? Eu tenho que estudar mais sobre isso, sobre os outros discípulos. Mas o comportamento dele, gente, era infantil, era de criança. Ele sempre se colocava como criança diante do Senhor. Como ele era observador bom, só que ele era observador bom. Porque com a gente também é assim, nós podemos ter muitas coisas ruins em nós, que precisa ser moldado, porém temos coisas boas. E às vezes são coisas que nem são tão boas assim, porém a gente pode lapidar essa coisa e transformar uma coisa boa para o nosso bem, para ajudar as pessoas ao redor e para a gente poder subir para o céu. Como ele era um bom observador, ele começou a aprender. Muita coisa ele aprendeu só depois que Jesus morreu e ressuscitou. Primeira coisa, eu coloquei 3 coisas para a gente aprender com Pedro. Primeira coisa, esvaziar-se de preconceitos do mundo lá de fora e começar a observar somente o Mestre dos Mestres. Olhar para dentro de nós nessa analogia, nessa análise de Pedro. Olhar para dentro de nós, foi o que eu falei. Olhe para você, ou alguém que mora ou está perto de você, que tem isso de Pedro. Então vamos deixar os nossos preconceitos, tudo que a gente viveu em outras igrejas, em outros lugares, e vamos nos afundar única e exclusivamente a palavra do Senhor. Esvaziar do mundo lá fora e começar a observar o Mestre dos Mestres, observar a palavra dele e perguntar para mim mesmo: peraí, o que eu tenho aqui dentro de mim que está fazendo isso? Está sendo bom ou está sendo ruim? E analisar. Você é bom observador como Pedro? Você gosta de observar? Então comece a observar o Senhor e vamos começar a aprender com Ele. Segunda coisa, não ter medo do novo. Não temer o novo. Não ter receio de explorar o novo desconhecido. A Bíblia, aprofundar. A palavra, ir fundo, sair do raso, sair da mesmice. Terceira coisa, entender como Pedro, que devia se colocar como uma criança, se expor singelamente, porque ele demorou, eu acho, para entender como criança. Como que é como criança? É ser singelo, sutil, ser manso, não guardar ódio, não guardar nada. Assim, criança não tem maldade no coração. Diante do mundo que o cerca,
entender como Pedro que devia se colocar como uma criança, se expõe singelamente diante do mundo que o cerca. Aí, mas acompanhando a terceira coisa, quem não consegue se esvaziar das próprias verdades, não conseguirá abrir as possibilidades dos pensamentos novos que virão após conhecer a verdade de Cristo. Sem a gente se esvaziar, a gente não consegue fazer essa segunda parte. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual o exemplo de alguém que não conseguiu Judas? Não conseguiu. Porque qualquer pessoa que perde a capacidade de se esvaziar, de se colocar como uma criança aventureira diante da palavra de Deus, diante do desconhecido, se torna estéril diante, ou seja, não brota, não nasce nada novo nela. Não brota novas ideias, porque ela já tem dentro dela aquela raiz forte, aquele jeito de religiosidade, e não consegue se esvaziar, porque está calejado lá dentro, e ela tem que derramar algo nela para ela amolecer, e só a palavra de Deus consegue fazer isso. E aí depois disso, então essa outra capacidade que nós temos essa capacidade que nós temos de ser criança, nós temos que cultivar isso dentro de nós. Capacidade de ser criança, né, Dona Silmara? Acho que a Dona Silmara é muito criança, né? Até demais, né? Essa capacidade de ser criança, de se entregar, de ser inocente, né? Inocente, porém, ouvindo a palavra de Deus, se apaixonando por Cristo. Eu leio a palavra dele, eu choro ali, acho que vocês também. Há pessoas que não conseguem brilhar nas suas vidas, na profissão, porque pensam e reagem sempre do mesmo jeito, não evoluem, a mente é engessada. Então é isso, tem um jeito dentro dela de ser, que ela precisa quebrar esse gesso. E esse gesso parece que é um bálsamo, é a palavra de Deus. Esse gesso não, o que cai nesse gesso, o Senhor está derramando nessa noite um bálsamo para amolecer esse gesso, para a gente voltar a ter uma mente de criança. Muitos não conseguem conquistar filhos, cônjuges, amigos, família, porque eles só conseguem dar as mesmas respostas para os mesmos problemas e nunca os surpreendem. Vamos surpreender quem está ao nosso redor. Vamos constranger. O seu comportamento precisa constranger as outras pessoas, de forma que você tem que voltar para dentro de si mesmo e buscar dentro de si, se fala, meu Deus, olha como ela se comportou diante do meu jeito rude, sei lá. Então esse jeito nosso precisa constranger, porque nós somos cristãos. Tem muita gente que se diz cristão, mas envergonha o próprio Cristo. A gente tem que mostrar o exemplo. A gente tem que ser a própria luz de Cristo em nós. Somos cheios de defeitos, somos ansiosos, falamos o que não devemos, porque somos simplesmente os humanos. E quando a gente anda junto, o amor e o perdão junto, a gente olha para o irmão e fala, ele nem sabe o que está fazendo, ele nem sabe o que fez, porque ele é simplesmente humano. Um dia ele vai entender. Jesus encantava a todos porque tinha sempre novas respostas. Mas porque era Jesus, porque era Deus. Pedro não. Jesus, ele falava do Pai, falava de Deus sem usar a palavra Deus. Falava de amor. Então, não precisa falar a paz do Senhor somente por falar, porque é tipo um script de filho de Deus, de igreja, de evangélico. Mas não, vamos mostrar ao irmão que o Senhor da paz habita em mim. Não tenho só a paz do Senhor para dar, mas eu também sou o Filho de Deus vivo, a própria luz do mundo.
e posso levar o Senhor Deus dentro de mim, porque o Senhor da paz habita em mim. Quando ele encontrou com a samaritana, ele não precisou falar muito. Ele falou de alegria, de felicidade, e aquela mulher buscava em relacionamentos, o que ela podia encontrar com Jesus, ter em Jesus. Falou de um prazer inesgotável da água da fonte da vida. Quem dele se aproximava ficava hipnotizado em amor. Nós somos observadores. Bom observador vai perceber isso. A palavra de Deus vai te hipnotizar pelo amor que é. Então vamos aprender com o Mestre. Pedro, embora fosse agressivo, impulsivo, aprendeu a linguagem de Cristo, a linguagem do amor. Ele não apenas admirou o seu Mestre, mas também o amou intensamente. E isso fez toda a diferença em sua vida. Mais tarde, eu acredito que já com uns 30 anos de idade, ou depois, 30 anos depois, acho que já com 60 e poucos anos, ele escreveu a primeira carta. E aí ele fala de um simples pescador, ele se tornou um grande pensador. Vê a carta dele. É como um filósofo, um pensador, além de pescador de homens. Um grande amigo de Jesus. Jesus tinha um cuidado especial com Pedro, assim como Jesus tem um cuidado especial com cada um de vocês, cada um de nós. Ele sabe como cuidar da Jaque, porque ele conhece as feridas da Jaque. Ele sabe como cuidar do Vinícius, ele sabe como cuidar do Fábio Câncio, ele sabe como cuidar do meu marido, da dona Silmara, da Luciana, do Kleber, da Vivi. Ele sabe. Jesus tinha um cuidado especial com Pedro. Ele sabia que Pedro era precipitado, cai no precipício, mas que era sincero e franco. Pedro era assim. Apesar de seu comportamento ansioso, o Mestre confiava nele, assim como o Senhor Jesus confia em cada um de nós. O Senhor Jesus confia. Às vezes a gente tem excesso de amor, e amor também mata dentro de casa, porque precisamos ter sabedoria. Às vezes o dizer não significa que você não ama, significa que você, por zelo, você tem de dizer não para uma criança ou para alguém que você ama tanto. O Senhor Deus é assim, às vezes Ele diz não para a gente. Então tem que ser, a gente precisa, e Ele confia em nós, e a gente precisa confiar nele. Vejo isso porque ele era um dos amigos mais íntimos de Jesus. O coração de Pedro era despreparado, mas Jesus escolheu a ele como um dos 3 amigos mais íntimos. O Senhor Jesus quer escolher você, não como um dos 3, mas como você, para ser o amigo mais íntimo dele nessa noite. Seja o mais íntimo dele, porque ele conhece o teu coração. Ele sabe como você se fere com facilidade. Aleluia, 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 aleluia. Ele conhece. Ele sabe, ele tem cuidado de você, ele tem falado com você do jeito que você. Ele sabe das dificuldades, ele sabe das nossas limitações. Glória a Deus, aleluia. Ele sabe. Então o Senhor Jesus, Ele cuida de nós com maior sabedoria, porque Ele é Deus. E com muito amor, muito amor. Deus, mesmo sabendo que o coração dele é despreparado, Ele confiava no Senhor, em Pedro. Ele confiou até o fim. Ele sabia, e Jesus sabia, que o treinamento dele, do Mestre, podia realizar na transformação da personalidade um discípulo firme. Naquele momento o discípulo era imaturo, mas o Senhor Jesus sabia que ele podia se tornar maduro. Então, vamos fazer o seguinte, igreja. Às vezes não é você aqui, não sou eu. Confie nas pessoas difíceis. Confie nas pessoas difíceis. Dona Jacira pode confiar nas pessoas difíceis, porque Jesus confiou. Abra o seu coração às pessoas difíceis.
forma, o Senhor vai mostrar alternativa para você falar com elas. O Senhor é sábio. Peça sabedoria ao céu e Ele vai nos ensinar. Não desista delas mesmo quando você tiver todos os motivos para desistir das pessoas difíceis. Não desista, porque o Senhor Jesus não desiste de você. Não vamos desistir de pessoas, essa daí não tem mais jeito. Mentira, pobre, mortal somos, porque para o Senhor nada é impossível. Então um dia você vai se surpreender com o resultado, quando você falar de Deus para essas pessoas difíceis. Se fosse nos dias de hoje, a sociedade não ia gostar muito de Pedro. Ele não ia ser muito bem recebido. Na escola, então, se fosse criança, iam querer tirar a criança da escola. A criança imperativa na escola não é bem vista hoje. Mas Jesus, que tivemos assim como Pedro, nós tivemos a oportunidade de conhecer a palavra de Jesus, de conhecer a oportunidade de estar, de ouvir a palavra de Deus. Nós não estamos caminhando com Cristo em carne e osso, nós estamos caminhando com Cristo vivo, através da palavra, do Espírito Santo que vive em nós. Então, nós temos a oportunidade de conhecer esse Cristo, de conhecer esse Cristo pela palavra. Jesus treinou continuamente a sua personalidade, levou a trabalhar a tolerância, a usar os erros para educar as emoções e estimular aquilo que tem de bom, a observar o pensamento. Nós também temos de ser assim, trabalhar o que nós temos de ruim e mudar. Resultado, Pedro tornou-se um dos homens mais brilhantes. Mas como Jesus lapidou a ansiedade e a hiperatividade de Pedro, aproveitando as próprias complicações que o discípulo Pedro criava. Então, como que a gente vai lapidar alguém que está do nosso lado ou a nós mesmos? No dia a dia, nas circunstâncias, convivendo com essas pessoas ansiosas, hiperativas. É ali, no dia a dia, aproveitando. Lembra, Mateus 17, 24, lembra que certa vez quando perguntado ao funcionário vamos lá em Mateus 17, 24, a gente já está encerrando. Mateus 17, 24, quando o Senhor Jesus, quando o romano, funcionário do governo chegou e falou assim, o senhor paga imposto? O que Pedro respondeu na hora? Pagamos. Mentira. Perguntou se Jesus pagava imposto. Mateus 17, 24. Olha como ele é ansioso com as palavras. Mateus 17, 24 até o 27. Diz assim a palavra de Deus: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram, os impostos lá: O vosso mestre não paga as didracmas? Acho que era uma taxa lá para o reino romano. Disse ele, sim. Pedro nem perguntou para Jesus. Já foi responder o cabeção, loucão, né? Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo então, livre os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estéter, toma e o dá por mim e por ti. Como que era Pedro, gente? Ansioso. Como que Pedro pescava? Com rede. Quando você está ansioso, está ansioso, vai pescar? Pedro pescando com vara de anzol. Quando que Deus trabalha na sua ansiedade, na ansiedade dele? No dia a dia ali. Esse aqui é só um exemplo. Porque isso aqui não foi suficiente, porque ele negou Jesus lá na frente. Mas foi o início. Então,
Jesus pacientemente enviou-o a pescar. Pedro não tinha paciência. Imagine alguém sem paciência pescar com vara. Pôr o anzolzinho, a isca e ir lá jogar a vara. Pedro gostava de aventuras no mar, porque aquilo relaxava ele, mas era do jeito dele. Ele pescava aquele monte de peixe, era o negócio dele. Pescar com vara é um exercício de paciência. Achar uma moeda dentro da barriga do peixe é um exercício de fé. Como que estava Pedro? Ansioso. Quem é ansioso, precipitado, ansiedade não vem de Deus. Não tem fé. Parecia algo impossível para Pedro. Então eu acredito que enquanto ele pescava, ele perguntava assim: por que eu sou tão precipitado? E ele lá tentando. Você acha que foi assim? Ele estava lá na beira do mar, foi lá na beira do rio, do lago, pegou o peixe, trouxe e deu? Não! Primeiro ele foi para casa, achou uma vara, a linha, o anzol. Aí o Senhor vai, aí você pega a moeda, vai lá, dá para ele, por mim e por você. No texto dá a impressão que ali do nada surgiu um peixe, apareceu. Não, o peixe foi pescado por ele, pelo ansioso. É muito linda a palavra de Deus, gente. Meu Deus, como é linda a palavra de Deus. Aí, acho que ele perguntava assim: por que eu sou tão precipitado? Da próxima vez eu não vou falar nada. Da próxima vez eu vou fechar minha boca. Olha o que sobrou para mim. Como que vai ter aqui um peixe com uma moeda dentro? Mas ele fez. Ele era bom, né? Ele obedecia a Jesus. Quando Jesus também, lá em Lucas 5, quando ele falou, lança-te ao mar alto, ele obedeceu a Jesus. Ele era obediente, né? Ele obedecia a palavra de Deus. A característica, outra característica boa nele, que eu não tinha colocado aqui, lembrei agora, o Espírito Santo me lembrando. Glória a Deus. Aí antes, acho que ele pensou assim, por fim, né, ele falou assim: da próxima vez eu fecho a boca. Eu acredito que ele falou: da próxima vez eu vou ficar com a minha boca fechada, porque eu abro a minha boca nessa hora? Porque ele já foi responder por Jesus. Olha como eu queria defender Jesus, né? Aí por fim pescou o peixe, a vara, né, dentro da moeda, ele achou e aprendeu a lição. Não, iniciou um aprendizado aí de lição, porque depois ele negou Jesus. Pensar antes de reagir, pensar antes de abrir a boca. Essa lição, como eu disse, não foi definitiva, mas para quem bateu, levou, é um bom começo, não é? Vamos aprender com ele. Outra coisa que eu acho muito legal na palavra de Deus é os miseráveis, aquele que mais se humilham, mais eles amaram Jesus, né? Mais Jesus amou. Quanto mais humilde, mais Jesus ama. Mais aquele que reconhece o erro, aquele que reconhece e sendo humilde, reconhece o erro, mais Jesus ama. E aquele que se considerava o justo, o certo, não precisava de Deus, não precisava de Jesus. Era para, né? Então, aquele mais humilde, aquele que reconhecia que nada era e que errava, reconhecia o erro, se humilhava, e aí se tornavam os primeiros, os 3 primeiros com Cristo. Somente esses tiveram o privilégio de ver a grandeza de Deus e a humildade de Deus. Só que viu a dor de Cristo até o fim, as lágrimas de Cristo até o fim. Viram o poder de Deus, mas também viram as lágrimas do Senhor Jesus. E eu vou continuar depois, no outro culto, mais e mais, como eu estou aprendendo quando eu começo a analisar a personalidade de cada um. Então, igreja, nessa noite, para encerrar, vamos olhar para dentro de nós, o que nós temos de bom, assim como Pedro, que era obediente, que queria defender Cristo. Cristo não precisava ser defendido por ninguém.
nós temos que defender a palavra dele. Quer ela doa em nós, quer ela nos machuque, nós temos que continuar defendendo a palavra de Cristo. Vamos aprender com Pedro, buscar dentro de nós o que nós temos, que a gente às vezes se joga em precipício, que a gente se precipita. Sabe por quê? Nós não passamos nunca de meros seres humanos. Porque o Senhor permitiu que nós fôssemos seres humanos. Mas que pela nossa cabeça, pelos nossos pensamentos, e pela capacidade intelectual, pela nossa capacidade de discernimento, que é Ele quem dá, nós possamos nos humilharmos cada vez mais na presença dEle e entender que somente Ele pode todas as coisas. Somente Ele pode curar as nossas fraquezas, nossas feridas. Somente Ele pode derramar bálsamo sobre nós, dentro de nós, o que está engessado dentro de nós, da velha criatura, do velho homem, e transformar em algo novo, em algo bom, em um jovem homem de Deus. Um jovem, porque eu sou batizada há 4 anos. 5 anos eu sou batizada nas águas. Cada um aqui renascer de novo. Eu estou aprendendo. Então, 4 anos, o que uma criança faz? Uma criancinha de 4 anos começa a discernir algumas coisas, vai para a escola. É muito cedo. Eu estou aprendendo com Cristo. E nós também. A filha de Sião vai fazer 1 aninho. E nós estamos aprendendo com a palavra de Deus a engatinhar. E somos meros ouvintes da palavra. Feche os olhos, igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. A Tua palavra, Pai, foi lançada mais uma vez aqui, Senhor. Pai, obrigada, Senhor Deus, por nos ensinar, Senhor. Que paixão que é, Senhor, ouvir a Tua voz, estudar a Tua palavra, Pai, e poder falar para os meus irmãos, Senhor. Pai, nós queremos mais e mais, Senhor, sair do rasinho e nos aprofundar no mais íntimo, Senhor, na intimidade com o Senhor, Pai. Porque somente nesse relacionamento íntimo nós podemos olhar para dentro de nós. Pois só assim a Tua palavra vai entrar dentro de nós, Senhor. E nós seremos moldados e transformados, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Porque não há poder maior do que o Senhor. Nada pode, Pai, transformar a gente se não for pela Tua palavra, Senhor. Transforma, Senhor Deus, vem nos moldar, vem nos lapidar, Senhor, com Teu fogo, Pai. Mesmo que doa em nós, Senhor, porque o Senhor é Pai, o Senhor vem lapidar, porque o Senhor quer a gente morando aí no céu, juntinho com o Senhor, Pai. E nós queremos sentir, Senhor, a Tua mão acariciando nossos cabelos. O Senhor, a gente vai poder deitar no Teu colo, Senhor. Nós poderemos, Senhor, cantar louvores a Ti, Senhor, juntamente com os anjos, Senhor, no céu. E nós vamos estar todos juntos, Senhor Deus, contemplando a Tua face. Porque somente lá, Pai, somente nesse dia nós veremos face a face, Pai, quem realmente o Senhor é, Pai. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos sendo lapidados e transformados, Pai, pelo Teu amor, pela Tua palavra, Pai. Nós Te amamos, Pai, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, Senhor. E nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom e a Sua benignidade dura para todos sempre. O Senhor é perdoador, o Senhor é transformador, é renovador, é transformador, é consolador. O Senhor renova as nossas almas, o Senhor nos cura. Vem nessa noite nos curar, Senhor. Vem, Senhor, nessa noite nos moldar. Vem, Senhor, no mais profundo e oculto da nossa mente, Pai, para que nós possamos nos libertar, Senhor, porque só a Tua palavra, Pai, liberta. E nós não precisamos de nada desse mundo, nenhum remédio desse mundo que cura, porque o Senhor é a nossa cura, Pai. Vem, Senhor Deus, nas nossas causas. Vem, Senhor, nos
nossos relacionamentos familiares, na nossa vida conjugal. Vem com nossos filhos, vem com o nosso pai, com a nossa mãe. Pai, que nós possamos, Senhor Deus, saber o limite nosso também, Pai, porque às vezes a gente não sabe, Pai, o limite, a hora de ter que parar, e a gente não para, e é uma brecha gigante para o nosso inimigo, que às vezes é a nossa, que muitas vezes, na maioria das vezes, é a nossa própria mente, Pai. Em nome de Jesus, ajuda meus irmãos, ajude a mim, Senhor, para que eu possa, Senhor Deus, para que o Teu reino venha, Pai, para que eu possa seguir a Ti, Senhor, para que eu possa me amadurecer, para que eu não seja infantil, para que eu não seja como um menino na Tua palavra, mas sim, Senhor Deus, ter maturidade, Pai, para conhecer a verdade do Senhor, Pai, mesmo que doa em mim.